Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Castro, estou matriculado na disciplina de recuperação de áreas degradadas e o tema do nosso trabalho é a atividade mineradora e os seus impactos, conforme determinação da professora Isabel. Nosso trabalho vai ter essa estrutura, tá? Então a gente começa falando da atividade mineradora para saber a sua finalidade, a sua importância, respondendo rapidamente o que é a mineração, e a gente avança para falar dos impactos ambientais e socioambientais específicos que ela provoca. E a gente encerra com uma conclusão. A mineração, esse termo, pessoal, ele abrange os processos, atividades e indústrias cuja finalidade é a extração de substâncias minerais de interesse econômico ou de outra natureza dos depósitos ou jazidas que estão no solo, né? E aí, em sentido amplo, isso inclui inclusive os oceanos, de onde se retira petróleo, nas plataformas marítimas, tem o gás natural, a água, enfim. Essa atividade é importante e é necessária porque os materiais que dela se obtêm, eles não são obteníveis pela via agrícola, por exemplo. Você não pode plantar para obter, e não são obteníveis também, muitas vezes, por processos laboratoriais. A gente não sabe como criar alternativamente esses materiais e nem substituí-los, né? Então você tem o que a terra dá. E aí o modo de vida industrial dos últimos aí 200 anos e pouco, ele passa a requerer, numa medida muito maior e numa escala muito maior, esses materiais, né, para a indústria, por exemplo. Então, a produção de máquinas, cerâmicas, combustíveis, plásticos, equipamentos elétricos, tem cosméticos, enfim. Tudo isso, em geral, pode ter a ver com mineração, e em geral tem, né? Depende de recursos obtidos por mineração, em alguma medida. Então, essa atividade, pessoal, ela é muito lucrativa, em certo sentido, muito difundida, né, pelos territórios em geral e no Brasil, sobretudo. Interessa a muita gente, inclusive porque ela é material, obtém materiais necessários para outras atividades, mas tem um dano ambiental que já dá para supor aí que é bastante grande. Então, essa é a encruzilhada da atividade mineradora. Por isso que ela é um tema assim de muito debate, muita discussão e muito problema político, né? Então a gente vai ver os impactos que ela causa. Então, os principais impactos ambientais dessa atividade, pessoal, estão nessa lista aí, tá? Problemas ocasionados pela mineração. Vocês podem ver o esquema aí na figura também para ter uma primeira noção, e a gente vai falar de cada um deles individualmente, um por cada vez. Bom, o primeiro, mais notável, né, são os danos à vegetação, ao relevo e às camadas do solo, por razões muito óbvias. Para conseguir escavar uma área, por exemplo, você vai ter que retirar as árvores, as plantas ali da superfície em princípio, certo? Então já tem esse primeiro desmatamento. Em seguida, com as explosões, com o escavamento de grande impacto e escala, né, você começa a mudar a forma do relevo. Então, essa é uma consequência também bem prevista. E quando isso acontece em grande escala, com bastante violência, com explosivos, com, enfim, tudo que a gente viu, as camadas do solo começam mesmo a ser retiradas, né, no limite. Então tem esse dano, com as consequências, algumas das quais a gente conhece já dessa disciplina, né? Tem também a contaminação dos solos e das águas. Então tem vários efeitos, né? Tanto das águas superficiais quanto das águas profundas. Então tem vários efeitos, principalmente esses aí que estão listados em imagem. Existe a drenagem ácida dos solos, né? Existe um conjunto de reações de sulfetos, oxidação de sulfetos principalmente, utilizados ali na mina ou presentes na mina, que se envolvem em reações químicas ali que acontecem, certo? Que acidificam muito a solução do solo, ou a água ali que tem na região, né? Isso é muito prejudicial para a biota local, se infiltrar no solo, causa grandes problemas também, pode chegar eventualmente ao lençol freático, enfim. Existe a contaminação por metais pesados, né? São metais muito danosos para o metabolismo das formas de vida em geral, então você prejudica quem vem a beber da água contaminada por esses metais, prejudica as plantas que ali vivem, eventualmente até os animais, embora talvez não haja tantos, né, em zonas de mineração já consolidada. Tem também a sedimentação e a erosão. Acontece a erosão, certo? As partículas são movidas para algum lugar. E, em geral, elas vão se depositar no quê? Nos leitos de rios, de lagoas, enfim. E aí essa sedimentação, ela causa problemas para as formas de vida ali, né? E também problemas eventualmente até para os cursos da água, enfim, o assoreamento dos rios, essas consequências que a gente conhece. E por fim tem os químicos que poluem, né? Mesmo que não sejam a drenagem ácida de solos, ali como a gente falou, existem químicos que naturalmente não interagem bem com as formas de vida, com a água, enfim, contaminam e causam problemas para as pessoas e para os bichos, né? Digamos. Em seguida, com todos esses impactos sobre o solo, sobre as águas, sobre o relevo, enfim, que a gente falou, naturalmente você vai perder biodiversidade, certo? Você altera bastante ali o ambiente, expulsa espécies, causa fragmentação de habitat, causa contaminações ali de diversos tipos, às vezes, né? Então, naturalmente, você perde biodiversidade porque as espécies não conseguem viver como viviam antes e, às vezes, não conseguem viver no geral, né? Dependendo da extensão do impacto. Existe a erosão, da qual eu já falei, né? Que é simplesmente essa movimentação das partículas e a perda do solo correspondente.
quando você vai cavando, retirando e expondo o solo a intempéries de todo tipo, né? Existem complicações também de saúde, pessoal. A gente tem o exemplo aí da silicose, que é uma doença que acomete muito quem trabalha com mineração, né? É um tipo de fibrose, se eu bem entendi, que o pó de sílica, né, do material lá que tem na mina, ele se junta ao pulmão e você não consegue retirar. Então, você vai tendo problema para respirar progressivamente, né? Então, acho que é a principal doença respiratória que acomete quem trabalha nesse tipo de ambiente. E tem também as consequências, não para quem trabalha, mas para quem vive próximo da área. Conforme a professora até nos mostrou em um vídeo anterior, numa aula anterior, numa região em que há atividade mineradora, você começa a ter mais poeira, começa a ter algumas coisas que dificultam a respiração, né? E com o tempo vai causando problemas. Você tem também o problema da poluição sonora, muito barulho, né? Operação de máquinas, às vezes os explosivos. Então você modifica, você expulsa, por exemplo, pássaros e coisas assim, e incomoda muito os seres humanos. E finalmente a gente tem, pessoal, os possíveis acidentes, né, ou crimes mesmo, que são os rompimentos de barragem, de rejeitos, por exemplo. A gente tem dois casos emblemáticos, né, de Mariana e Brumadinho, e eu acho que todo mundo conhece os danos que aconteceram ali, né? Destruiu-se cidades mesmo, por causa de responsabilidade das empresas, né? E não houve compensação, pelo menos no nível que deveria haver. Então é bem complicado. Então, a gente poderia falar talvez das maneiras de mitigar essa atividade, pessoal, mas há muitas pessoas que pensam a mineração e que dizem que essa atividade em si mesma é muito irracional e que não tem sentido pela extensão dos danos causados. Então, eu proponho aí uma reflexão de a gente pensar se essa atividade é mesmo possível, se ela é natural, digamos assim, feita na extensão que está sendo feita, industrial, entendeu? Porque os danos correspondentes são gigantescos e eu, pelo menos, não vejo como tornar sustentável uma atividade nessa escala e com esse grau de violência, né? Mas fica para o debate aí. E as nossas referências consultadas e utilizadas, né? E muito obrigado a todos.